Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Paróquia Divina Misericórdia. É uma alegria receber você aqui conosco para mais esse conteúdo que nós queremos trazer. Estamos vivendo o tempo quaresmal, então estamos aí disponibilizando para vocês vários vídeos para levar informação para que nós possamos viver melhor a nossa quaresma. E hoje nós vamos trazer um assunto que é de muita importância, que faz parte desse tempo quaresmal, mas não só desse tempo, como de toda a nossa caminhada de fé, que é o sacramento da confissão. Como fazer a nossa confissão da melhor forma para que realmente nós possamos ter esse momento desse sacramento de uma forma que a gente possa realmente receber a nossa absolvição, e para isso nós vamos conversar com o nosso querido Padre Lucas, que é vigário da Paróquia Divina Misericórdia, que está aqui para tirar um pouco das nossas dúvidas. Eu hoje estou aqui como representante de cada um de vocês, também tenho as minhas dúvidas, aquilo que a gente acha que é e não é, e o Padre está aqui hoje para tirar para nós todas essas dúvidas e falar um pouquinho, Padre, como fazer uma boa confissão. Tudo bem, Graciele? Muito obrigado pela acolhida. Então estamos aqui justamente para isso, para ajudar os nossos fiéis, ajudar aqueles que assistem esse vídeo a fazerem uma boa confissão. Então, por meio desse tempo da quaresma, tempo de reconciliação, tempo propício de voltarmos o nosso coração para Deus, fazendo um exame de consciência, o arrependimento dos nossos pecados e a confissão junto a um sacerdote, para que ele absolva em nome de Cristo os nossos pecados e nos reconcilie com Deus e com a Igreja. Amém. Ô Padre, a gente falava um pouquinho nos bastidores sobre várias coisas. É uma das dúvidas, de nós leigos, que é: posso fazer só a confissão comunitária ou eu tenho que fazer a confissão individual, principalmente nesse tempo agora, que nós estamos vivendo da quaresma? Posso, não posso, tenho que fazer, como que é? Então, a confissão comunitária com a absolvição comunitária, ela é para alguns necessidades da igreja. Então, tivemos a pandemia há um tempo atrás, onde ficou limitado o acesso aos sacerdotes. Então, o padre poderia reunir os fiéis e dar a confissão e absolvição comunitária. Porém, essa confissão comunitária, ela não desobriga a gente, pelo contrário. Depois que a gente tiver à disposição, que a gente tiver a oportunidade, sempre confessar com um sacerdote individualmente para receber a absolvição do sacerdote. Então não desobriga que depois o fiel procure o sacerdote para confessar aqueles pecados que naquele momento, por determinada situação, ocorreu uma absolvição geral para aquela comunidade. E nós sabemos que para uma boa confissão precisamos fazer um bom exame de consciência, né, Padre? Vamos começar então, para a gente chegar na confissão, naquele momento mesmo de sentar em frente ao Padre. Como fazer um bom exame de consciência? Então, o Senhor nos exige, para perdão dos nossos pecados, alguns passos, Graciele, para fazermos uma boa confissão. Então, primeiro, contrição dos nossos pecados. Segundo, confissão. Terceiro, a satisfação imposta depois e aceita pelo penitente por meio do sacramento. Então, primeiro delas, contrição. Como ter contrição? Contrição aqui é um arrependimento dos nossos pecados, um arrependimento das nossas faltas, por amor a Deus. Então, porque eu amo a Deus, eu me arrependo das minhas fragilidades, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de ter transgredido a lei do Senhor, que é uma lei que me direciona para a vida, que me direciona para o bem, que me direciona para amar as pessoas. Então, como que eu tenho essa contrição? Primeiro passo, nos colocarmos na presença de Deus, pedirmos a luz do Espírito Santo, rezarmos um salmo penitencial e depois disso, examinar a nossa consciência, partindo de um bom exame de consciência, seja pelo meio dos 10 mandamentos, seja por meio das bem-aventuranças, seja por meio
dos pecados cometidos contra Deus, contra o próximo e contra mim mesmo. Então temos vários disponíveis nas redes sociais, temos esse folder disponível na nossa Paróquia Divina Misericórdia, que é justamente um bom exame de consciência e os passos para uma boa confissão. Depois desse passo de examinar a consciência, nós devemos pedir a graça ao Senhor de arrependermos de todos os nossos pecados. Então, para que a confissão e o sacramento realmente realize a graça de perdão dos nossos pecados, é necessário, irmãos e irmãs, o arrependimento de todos os nossos pecados. Então, se você fez o exame de consciência, percebeu todos os seus pecados e ainda não está arrependido de algum deles, sempre pedir a graça de Deus, de um coração voltado para o Senhor, de um coração arrependido daquele pecado cometido. Então, depois de fazer esse processo de escuta, esse processo iluminado pelo Espírito Santo, desse processo de exame de consciência, anote um bom meio hoje para nós fazermos e não esquecermos os nossos pecados e anotarmos. Então vamos fazendo o exame, anotando, e não é feio diante do sacerdote apresentar Exatamente. uma colinha. Eu vou aproveitar que o senhor falou sobre isso e era até uma pergunta. Não tem problema levar o papel no dia e ler, né, padre? A gente pode fazer isso, não pode? Com certeza, Graciele. Pode sim. E é justamente isso ajuda a pessoa a não esquecer. Às vezes a pessoa fica nervosa diante do sacerdote, mas não precisa se preocupar. O padre, ele age na pessoa de Cristo para absolver os pecados. E uma coisa também que eu acho que ajuda muito na prática, quando o senhor ia falando sobre os 10 mandamentos, nós podemos também pegar os 10 mandamentos, colocar do nosso lado, pegar esse papel e ir olhando um por um e meditando ali, fazendo esse exame de consciência para ver, não, esse aqui eu cometi, né? E anotando. A gente pode fazer isso também, não pode, padre? Com certeza, podemos e sempre nos ajuda. Fazermos esse exame anotando mesmo em oração. Então, no momento de oração, que a gente revisa a nossa vida. Primeiro ponto, irmãos, anote. Qual foi a sua última confissão? Faz muito tempo que eu não me confesso. Até para o padre te ajudar no conselho, te ajudar nesse processo de conversão. Então, olha, padre, faz 10 anos, faz 1 ano, faz alguns meses que eu não me confesso. E diante disso, discriminar os pecados que você foi cometendo. É muito importante. Então, gente, hoje esse vídeo, esse bate-papo é para tirar as suas dúvidas, porque muitas vezes nós chegamos em frente ao padre, né, para fazer a confissão e não nos preparamos, né? E voltando aqui nesse panfleto, que inclusive para você que é aqui de Cianorte, da Paróquia Divina Misericórdia, você encontra, tá disponível lá, você pode ir lá retirar o seu, assim como eu tenho aqui o meu em mãos, e é muito interessante porque aqui vai trazendo tanto orientações para uma boa confissão, vai trazendo também palavras, né, da própria palavra de Deus, para que a gente possa ir fazendo essas meditações. E aqui tem exatamente o que o padre está falando para nós, ó, o exame de consciência, o arrependimento real dos pecados cometidos, propósito sincero de conversão. Nós já falamos desses 2 primeiros, que é o exame de consciência, o arrependimento, né, padre? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses 2 pontos aqui, esse arrependimento real e esse propósito sincero de conversão, porque eu acredito que os 2 vão caminhar juntos, né? Quando eu vou diante do padre com o coração sincero, eu automaticamente vou viver esse propósito de conversão. É justamente isso, Graciele. O que é um arrependimento real dos nossos pecados? Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós vamos para a confissão justificando as nossas faltas, justificando os nossos pecados. Mas devemos, por meio de um exame de consciência, reconhecer que por nossa fraqueza, por nosso descuido, nós cometemos esses pecados. Não culpando terceiros, não culpando os outros por termos cometido eles, mas reconhecendo a nossa responsabilidade
de homens, de mulheres, de filhos de Deus, que temos as nossas fraquezas e por isso cometemos os nossos pecados, cometemos as nossas falhas. E diante disto, deve surgir em nosso coração um desejo sincero pela conversão, ou seja, um desejo de não voltar a cometer aqueles pecados. Então, esta graça é necessária para uma verdadeira confissão dos nossos pecados, para uma verdadeira validade da confissão, um arrependimento e um propósito. Então, ajudado pela graça de Deus, eu me proponho a não voltar a pecar, a não voltar a cometer aqueles pecados. E tem algo aqui também muito importante, o senhor até falou um pouco para nós antes, enquanto a gente preparava para começar o nosso vídeo, que é a questão de ter a consciência, né? Aqui até fala, afinal, o que é pecado? Pecado é um ato consciente, voluntário e livre que ofende o coração de Deus, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor explicou bem para nós essa questão da gente identificar em nós o que a gente tem feito voluntariamente, involuntariamente. Muitas vezes a gente está cometendo um pecado sem ter essa consciência, né? Então, um pouco disso, assim, como a gente ter essa percepção, o que é um pecado voluntário, involuntário, qual é essa gravidade de tudo isso, para que a gente possa ir identificando. Eu achei que isso não era pecado, mas olha, o padre explicou que porque mesmo involuntário, mesmo que eu não esteja querendo magoar, mas eu magoei. Como que a gente identifica um pouco disso? Então, Graciele, os nossos pecados podem ser cometidos por palavras, por ações, por atos e omissões. Então, essas são as formas como que nós podemos cometer os nossos pecados. E eles são veniais e mortais. O que é um pecado mortal? Depois a gente entende o venial. O pecado mortal é um pecado que tem matéria grave. Matéria grave aqui contra os 10 mandamentos. Ele tem que ser, irmãos, consciente. Então tem que saber que aquele pecado é pecado. Mesmo sabendo que é pecado, na minha liberdade, livremente eu decido fazer aquilo. E eu cometo este pecado. Ao fazermos isto, nós tornamos esse pecado um pecado mortal. Necessita, então, da confissão do pecado diante do sacerdote para a sua reconciliação com Deus. Se falta um desses elementos, ele é um pecado venial, de uma gravidade menor, que é absolvido na Santa Missa, mas que também não te obriga da necessidade também de confessar diante do padre, diante do sacerdote, nesse gesto de humildade, de reconhecer a sua fraqueza. Então, um pecado mortal, para ficar gravado em nós, ele tem que ser contra os 10 mandamentos. Ele tem que ser livre, eu tenho que ter consciência que aquilo é pecado. E mesmo nessa liberdade, eu escolho fazer aquilo. Então, ele se torna um pecado grave. E para confessarmos um pecado grave diante do Padre, nós devemos confessar, irmãos, a gravidade desse pecado, a natureza, a gravidade e a quantidade. Ou seja, citando um exemplo bem simples, a gente falava aqui de xingamentos, palavrões. Então, a pessoa ela xingou um amigo, é uma gravidade. Se ela cometeu esse pecado contra uma mãe, aumentou a gravidade desse pecado. Então, diante da confissão, não é contar uma história para o padre. O padre não tem nenhuma curiosidade de saber como aconteceu, de que forma aconteceu, quais foram as circunstâncias, mas contar o pecado, contar um agravante do pecado e a quantidade que lhe foi feito. E essa quantidade, às vezes a gente fica pensando, né? É a quantidade mesmo. Assim como nós aqui ficamos pensando, a gente quase não ouve, né, padre, falar da quantidade. Então é quantas vezes eu cometi aquele mesmo pecado. Por isso que nós queremos incentivar você, neste ano, nessa quaresma, a anotar, né, padre? Fazer realmente, assim, aquele exame, aquela tarefinha de casa antes de ir para a sua confissão. Porque quando a gente para e escreve, a gente vai relembrando, né, tudo que a gente possa
ter cometido. E aí não cai nesse momento, né, como o padre disse, de querer contar uma história ou se justificar. E a gente se pega mesmo, padre, fazendo muito isso. A gente quer justificar os nossos erros. E eu queria que o senhor falasse pra gente, se o senhor quiser colocar mais alguma coisa que o senhor acha que é muito importante para a gente ir preparado, mas que o senhor deixasse assim para nós, né, para as pessoas que estão nos vendo, a importância da gente não colocar o nosso pecado na conta de outra pessoa. Porque quando a gente justifica, né, o nosso pecado, é como se a gente quisesse colocar a conta disso em outra pessoa. Eu, como esposa, querendo colocar a culpa no meu esposo. E como que é importante, né? Qual é a importância da gente não fazer isso? Mas sim a gente entender que ali o Padre é o próprio Cristo, que não nos julga, que não está ali para nos condenar, mas pelo contrário. Então que a gente possa realmente, como o senhor disse, fixar isso na nossa mente. A importância da gente entender que ali é eu, Graciele, com os meus defeitos, com os meus pecados diante de Cristo. Alguns pontos espirituais nos ajudam a essa compreensão. O primeiro deles, quando a gente comete qualquer delito na sociedade, a pessoa ela é julgada diante de um tribunal e condenada por aquele erro que ela fez. A confissão é um tribunal também, onde a gente vai lá, confessa os nossos pecados, mas a lógica de Deus é contrária à lógica do mundo. Então nós saímos por meio de um arrependimento sincero, absolvidos daqueles pecados que nós cometemos. Então é perdoado. Então acontece uma reconciliação do nosso coração com o coração de Deus. Acontece, se a gente tem pecado mortal, a retomada da graça santificante em nós, por meio do sacramento. E além disto, uma frase de Padre Pio nos ajuda muito a entender qual que é esse sacramento. Ele dizia que é o sacramento do sangue de Cristo, porque como na cruz a nossa redenção se deu por meio do derramamento de sangue de Cristo, aconteceu a reconciliação do ser humano com Deus, na confissão acontece essa mesma reconciliação de nós com o Pai, de nós com a Igreja, por meio do sacerdote que ali representa Cristo. E além disso, Graciele, por meio desse sacramento, não somente perdoa os nossos pecados, nós temos sempre o sentido positivo e negativo. O sentido negativo é o perdão dos pecados. O sentido positivo da confissão é que dá uma graça na alma da pessoa para que ela consiga lutar, vencer os seus pecados e aumentar a sua relação com Deus. Então, por meio de um arrependimento sincero, contrito, com um coração se voltado para o Senhor, a confissão perdoa os pecados, nos reconcilia com Deus e nos dá esta graça. Por isso que a gente tem que sempre cultivar a presença na confissão. Então a vida sacramental de um cristão, depois que ele recebeu o batismo, depois que ele foi crismado e depois que ele recebeu a graça de um estado, seja por meio do matrimônio, seja por meio de uma vocação religiosa ou sacerdotal, ela vai alimentar a vida cristã por meio da confissão e da Eucaristia. Confissão, Eucaristia. E tantas vezes, irmãos, nós nos descuidamos do sacramento da confissão. Tem um padre, um tempo atrás, que eu vi essa reflexão. Falou, as filas das comunhões são imensas, as filas do confessionário são pequenas. Então, tem que ser mais equilibrado. A gente, por meio de um arrependimento, a graça, depois do sacramento da Eucaristia, produz um efeito muito maior na nossa vida, por meio de um coração limpo, purificado, reconciliado com Deus. Amém. Amém. E que nós possamos, então, buscar essa confissão, esse sacramento que é nos dado gratuitamente, para que a gente possa viver melhor a nossa fé. Padre, faça então, para a gente encerrar, um convite
para aqueles que estão agora nos vendo, nos ouvindo, para que eles possam sentir no coração de fazer esse ato, de buscar essa graça através da confissão. Então, só concluindo, né? Então, falamos sobre a contrição, que é fruto de um exame de consciência, depois a confissão diante do sacerdote, e ele impõe uma penitência, uma satisfação. Então, um pequeno gesto que a gente faz para satisfazer os pecados, porque o nosso pecado, irmãos, ele tem uma consequência social. Então, a consequência dele, muitas vezes, uma palavra que nós dissemos, uma falta de perdão, teve consequência na vida da sociedade, teve consequência na vida de nossos irmãos. Por isso, a necessidade da satisfação dos nossos pecados, ditas pelo sacerdote, que impõe ali uma satisfação. Mas esse tempo quaresmal, vamos viver esse tempo de graça, consagrando ele, voltando-se por meio desse sacramento, voltando o nosso coração para Deus, por meio da reconciliação, nesse gesto de humildade, nesse gesto de consciência da nossa pequenez, nos colocando diante do sacerdote, pedindo o perdão dos nossos pecados, pedindo essa reconciliação com Deus e com a Igreja. Então, vivamos bem esse tempo, né? E vivamos bem por meio também dos sacramentos que o Senhor nos concede. Lá o batismo perdoou a gente dos nossos pecados, mas a graça de Deus, e Deus sabendo da nossa pequenez, da nossa fragilidade, Ele dá mais uma chance, por meio da confissão, de sempre nos reconciliarmos com o seu coração. E vamos então aproveitar, né, e viver. A gente fala aproveitar no melhor sentido, porque Deus nos dá, né, essa graça. Então que você possa, junto conosco, viver melhor esse tempo quaresmal, e não só agora, mas se preparando para toda a sua caminhada de fé. Obrigada por ter acompanhado e assistido esse vídeo até aqui. Fica o convite mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, fazer com que mais pessoas recebam a graça desse conteúdo que nós estamos aqui gravando para você. Padre, mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Jesus, eu confio em vós.